com som. Será que vou ter que desligar e ligar? Sim, voltou. Então tá bom. Mas tá bom, vai ficando tempo aí pro pessoal entrar. Eu vou... Então, a gente vai falar de Ayurveda. Thaís, como eu falei pra Maria, né? O Ayurveda é uma medicina tradicional indiana, onde a gente vai ter várias coisas para tratar a nossa saúde de forma muito simples, né? De forma que a gente vai se autoconhecer e entender o que é bom pra gente. E manda para quem você acha que deveria assistir essas aulas, né? Tem uma setinha aí do lado, envia aí, que para quanto mais pessoas a gente puder mandar, né, esse conhecimento da Ayurveda, a gente pode ajudar muita gente, porque são coisas simples que fazem muita diferença na nossa vida. Então, a gente vai começar primeiro com um momentinho de conexão, daí a gente vai falar um pouquinho sobre essa ciência milenar que é o Ayurveda, esse sistema de saúde, né, que vem trazendo todo o benefício para a nossa vida. Vou esperar só mais um pouquinho para a gente iniciar falando realmente do Ayurveda. Enquanto isso, eu peço para vocês também convidem o pessoal aí para assistir. A gente vai falar no dia de hoje do Ayurveda, né, do que é o Ayurveda, do que é essa saúde, essa ciência que é o Ayurveda. Daí nos outros dias a gente vai falar se teu corpo está intoxicado, como que a gente vai perceber se esse corpo está intoxicado, os sinais, os sintomas e o que pode estar gerando essa intoxicação no seu corpo. A gente vai falar também sobre sono, sobre silêncio, sobre excessos na vida. Depois no terceiro dia a gente vai falar sobre digestão e acne, o teu fogo digestivo, se você está conseguindo digerir o que você come, como é que tá essa digestão, né? Como que você está se sentindo? Oi Mari, tudo bem? Vamos falar de Ayurveda um pouquinho, que bom te ver aqui. Saudade de vocês que estão de fora aí. De todo mundo na verdade, né? Porque eu estou distante até, estou voltando agora. Então a gente vai falar de como que tá a sua digestão. A gente vai falar também dos elementos da natureza e dos doshas. E vamos falar como que esses elementos eles estão dentro do nosso corpo e como eles estão nas estações do ano e como isso interfere nos nossos doshas, tá? Como isso causa desequilíbrios. E no último dia a gente vai falar de desintoxicação e de equilíbrio. Então, como através de desintoxicação, como encontrar um equilíbrio, né, para a nossa vida dentro do Ayurveda, fazendo desintoxicações, por meio de alimentações, por meio de rotinas diárias. A gente vai falar de rotina charya, de dinacharya e de rotina da noite também. Então, vão ter várias dicas aqui que você vai poder levar para a tua vida, né? Para estar aplicando isso na tua vida e ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais saudável. Mari, para você que não tá aqui sempre, né? Essa semana vai ser uma semana especial, mas eu tô fazendo aqui um momento de conexão que tá sendo de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, né? Que é o nosso momento de conexão, de reconexão, porque a gente se conecta de noite, né? Com a nossa essência, vamos dizer assim, com a nossa alma, com a nossa parte mais sutil. E durante o dia a gente vai perdendo essa conexão por causa da correria do dia a dia, por causa das coisas que a gente tem que fazer, do trabalho, do filho. Então corre de um lado, corre pro outro, a gente perde essa conexão. E eu percebi que eu estava precisando fazer algo mais da minha vida. Eu falava, nossa, será que eu aumento a meditação? Será que eu faço mais prática? Eu falava, nossa, mas mais prática, minha prática já dá 2 horas. Eu já faço quase 1 hora de meditação. O que eu estou precisando fazer? E uma hora me deu, vou fazer um momento de conexão no meio do dia, para me reconectar. E isso para mim foi uma coisa que mudou assim a minha vida, me trouxe muito mais qualidade. E por isso que eu resolvi trazer isso para vocês aqui, né? Esse momento de conexão. A Thaís já fez, a Maria também já fez, que é uma meditação, normalmente de meia horinha,
que a gente faz às 1h30 da tarde para se reconectar e para começar esse segundo turno com muito mais energia, com muito mais conexão, muito melhor. Só que essa semana em especial eu vou fazer esse momento de conexão, a gente vai fazer uma meditação, porque até porque tudo que eu inicio com uma meditação, pode ser uma reunião de equipe, pode ser um curso, tudo eu inicio com uma meditação, porque é o momento que você se conecta, é o momento que a gente chama os mestres para estar junto com a gente. E depois a gente vai falar um pouquinho de Ayurveda durante essa semana inteira. Então, no primeiro dia, a gente vai falar hoje, né, o que é o Ayurveda, né? Você tá super dentro, né? A Mari se formou em Ayurveda também, pela mesma escola que eu. Então, a gente vai falar de Ayurveda no primeiro dia. No segundo dia, a gente vai falar sobre um corpo intoxicado e Yama. No terceiro dia, a gente vai falar de como está a sua digestão e de Agni, do fogo digestivo. No quarto dia, a gente vai falar dos elementos da natureza e dos doshas. E no quinto dia, a gente vai falar de desintoxicação e de equilíbrio com as rotinas ayurvédicas, tá? Então, a gente vai começar agora. Vamos começar primeiro com esse momento de conexão, tá? Então, podem se sentar com a coluna bem ereta, tá? Bem retinho. Vamos fazer a respiração que a gente está fazendo em todas as práticas, que é uma respiração para fazer o fogo interno acender. Então, eu vou pegar aquela energia que eu tenho lá no primeiro chakra e fazer ela subir em direção à minha glândula pineal. Essa é a respiração que a gente está fazendo. A sugestão é que seja feita todo dia, então a gente está fazendo junto aqui. Podemos começar de olho aberto, porque eu vou explicando. Quem já está fazendo já está sabendo como é o processo, tá? Então a gente inspira e na hora que eu inspiro, eu fecho meus bandas. Então eu puxo a assoalho pélvico para cima, eu fecho a minha costela e o meu abdômen e mentalizo que essa energia que está lá embaixo está subindo em direção à minha cabeça, tá? E esse é o processo da respiração. E sempre quando eu vou fazer esse processo, eu vou fazer um sentimento de bloqueio baixo, um sentimento de bloqueio lá dos primeiros chakras, ele subir. Então a gente trabalha o medo, a gente pode trabalhar a inveja, a gente pode trabalhar a vergonha. Então veja aí qual é o sentimento que está impedindo a tua vida de evoluir, né, de crescer, de expandir, porque é sempre um sentimento que está ali travando, né, esses primeiros centros de poder, que são os primeiros centros que são ligados com o nosso desenvolvimento terreno. Então, se eu tenho um bloqueio ali, eu tenho dificuldade em me desenvolver aqui na Terra, então tenho dificuldade de me desenvolver na saúde, tenho dificuldade de me desenvolver nas minhas práticas, na disciplina, tenho dificuldade de desenvolver o meu pessoal, o meu profissional. Então eu pego esses bloqueios que eu tenho lá e faço eles acenderem para me desbloquear. Essa é a ideia dessa prática, dessa meditação, tá? Porque a gente está trabalhando junto com essa meditação a cocriação da realidade que eu quero para a minha vida. E o Ayurveda, a Yoga tem tudo a ver com isso, né? Porque é a limpeza, é o desbloqueio dos chakras, é essa conexão entre a energia feminina e masculina, que é o que a gente está trabalhando com essa respiração e depois com as visualizações, tá? Então vamos respirar juntos agora. Então inspira, puxa o ar, fecha o períneo, eleva, vem fechando as tuas costelas, mentaliza que a energia está subindo na sua cabeça e mentaliza essa energia aqui. Segura a energia. Solta tudo. Inspira, eleva o períneo, fecha as costelas, mentaliza que a energia está subindo na cabeça, segura. Solta tudo. Agora vamos trazer o sentimento junto. Inspira, eleva o períneo, fecha as costelas, vem subindo, acendendo essa energia junto com o sentimento que bloqueia a tua vida. Segura. Solta. Mais uma vez. Inspira. Eleva o períneo, fecha as costelas, vai acendendo a energia com o sentimento que bloqueia a tua vida.
respiração e a energia aqui. Solta. Mais uma vez. Inspira, eleva o períneo, fecha as costelas, eleva a energia. Traz para a cabeça. Segura a respiração, segura a energia aqui. Traz o sentimento junto. Exala tudo. Mais uma vez. Inspira, eleva o períneo, fecha as costelas, mentaliza a energia subindo para a cabeça e o sentimento. Solta tudo. De novo. Inspira, fecha o períneo, eleva a energia para a cabeça. Exala. Fecha teus olhos agora, vamos fazer mais alguns ciclos, eu vou guiando. Inspira, a energia sobe, eleva o períneo, fecha as costelas, sobe a energia para a cabeça e o sentimento. Exala, solta. Mais uma vez. Inspira, fecha o períneo, faz a energia subir, 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 fecha as costelas, traz o sentimento para cima. Solta. Mais uma vez. Inspira, leva o períneo, fecha as costelas, faz a energia subir. Traz o sentimento junto. Solta tudo. Mantém seus olhos fechados. Respira aí algumas vezes, sentindo o teu corpo. Percebe teus pés no chão. Percebe suas pernas, seus joelhos. Leva atenção para as coxas, para o quadril. Percebe teu abdômen. Percebe teus ombros, teus braços, suas mãos. Sente teu pescoço e o peso da cabeça. Percebe os olhos, a boca, a língua. Percebe toda a pele que envolve teu corpo. Os seus ouvidos e os sons ao seu redor. Percebe se teu corpo está tudo bem, se alguma parte incomoda. Percebe sua mente, seus pensamentos que passam e permite que eles só passem. Saiba observar a sua mente. Observe os pensamentos sem se apegar a eles. Perceba os sentimentos presentes nesse momento. Respiração presente, consciente, o prana fazendo a conexão entre o denso e o sutil. E perceba o observador que observa tudo, o seu eu. Lembra da realidade que você quer para a tua vida, tenta visualizar essa realidade sendo real. Então, visualiza a sua vida com detalhes, como você queria que ela fosse, como você quer que ela seja, você no seu relacionamento,
você financeiramente. Você e a sua saúde, o seu corpo físico. Você no seu trabalho. O sentimento que isso te causa, o sentimento que isso te gera. Hoje a gente dá um passinho a mais nessa meditação. E quais são as ações que você precisa fazer para conquistar essa vida que você quer? Observe quais são as ações. Deixe que as portas se abram. Esteja aberta às diversas possibilidades do universo. Inspira profundamente. Vai abrindo teus olhos, piscando devagar. Solta. Muito bem. Namastê. Então esse foi o nosso momento de conexão de hoje. Demos um passinho a mais, né? Que é observar o que eu preciso fazer para conquistar essa vida que eu quero, porque todos nós somos co-criadores da nossa realidade e a gente tem sim o poder de criar tudo que a gente quiser na nossa vida. A gente tem um poder interno de criar qualquer coisa que a gente quiser, qualquer vida que a gente quiser, qualquer realidade. A gente precisa ter clareza na nossa vida do que a gente quer, para que as coisas comecem a acontecer, para que as portas comecem a se abrir para a gente. A partir do momento que eu tenho clareza, é isso que eu quero da minha vida, eu começo a enxergar os caminhos que eu preciso para abrir essas portas. Essas portas começam a aparecer para mim, os caminhos começam a aparecer, tá? Então, busquem clareza da realidade que vocês querem para a vida de vocês, que as coisas vão começar a acontecer. Somos co-criadores, conscientes ou inconscientes. O que eu estou pensando na minha mente, eu estou criando, tá? Eu estava fazendo a minha prática e uma meditação, né? E eu estou estudando muito isso. Por muito tempo da minha vida eu já estudei, e agora eu voltei a estudar muito mais isso de novo. E tem diversas coisas que eu tenho a clareza que eu criei na minha vida. Então, por exemplo, assim, hoje em dia eu moro no sítio, eu tenho meu filho no sítio, eu tenho um galinheiro, eu vou pegar o ovo da galinha, eu tenho uma vaquinha feliz que se chama menina, que se chama malhada, que eu faço carinho, que dá leite feliz para minha família. E eu abro o portão e meu filho sai correndo pela grama e eu visualizei tudo isso. E eu criei tudo isso na minha mente e hoje eu vivo isso que eu criei, sabe? Então a gente cria a nossa realidade, a gente tem que saber o que a gente quer, que as coisas se criam. Mais um exemplo, né? Eu estou abrindo um espaço novo que eu sempre visualizei na minha mente. Sabe, eu visualizava exatamente como ia ser. É na minha casa onde eu morava, nesse lugar que eu estou hoje. E eu olhava para fora da porta e eu falava, cara, esse lugar aqui vai ser o estúdio ainda. Esse lugar vai ser o estúdio ainda. E esse lugar hoje é o estúdio. E ele está quase se abrindo, ele está quase finalizando. E aqui é o estúdio. Então, assim, a gente cria tudo na nossa vida. Eu estava fazendo minha prática, uma meditação, e eu tive uma clareza muito grande de que todo movimento
movimento, isso falando assim, Mari, na prática de Ashtanga, todo mundo que está aqui já fez Ashtanga comigo, na verdade. Isso é muito bom, por sinal, está todo mundo convidado a voltar, tá? Quinta-feira às 4 da tarde. Eu tive uma clareza assim muito grande, que todo movimento que a gente faz, eu levantar minha mão, por exemplo, ela teve primeiro um pensamento. Primeiro eu pensei em levantar minha mão, depois eu levantei. Então, tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer na minha vida, primeiro eu pensei e depois eu criei. Uma coisa que veio na minha mente, assim, os asanas, né? Todo asana que eu faço, primeiro eu visualizei. E eu visualizo. E eu sempre tive isso. Eu olho, eu visualizo eu fazendo e eu faço. E daí, tipo, nossa, mas parece que yoga é tão fácil pra você. Cara, não é fácil. Mas eu visualizo eu fazendo tudo. E as coisas vão e acontecem. Porque eu visualizo. Sabe? Um jogador de futebol, quando ele vai fazer um gol, ele já visualizou aquele gol. Ele já visualizou. Aquele gol antes foi criado na mente dele, para depois virar um gol na vida real. Então, assim, tudo que eu faço na minha vida é um pensamento. Ele está acelerado. É como se estivesse muito rápido. Depois que eu visualizei aquilo, eu respiro e aquilo se torna real. Uma hora aquilo se torna real. Eu tive uma visualização muito grande de, vamos lá, imagina aí você com uma nuvem de pensamentos em volta de você. Você tem um monte. E aqueles pensamentos estão prontos para se materializar, uma hora ou outra. E eles vão vir. Depende da clareza que você dá para cada um deles. Depende da clareza que você dá para o que você quer realmente. Porque eles estão ali, acelerados. E uma hora eles vão vir e eles vão se materializar. Independente desse pensamento ser bom ou dele ser ruim, a gente cria coisas boas e a gente também cria as coisas ruins. Por isso que yoga é uma coisa tão importante, por isso que meditação é uma coisa tão importante. Porque a partir do momento que eu começo a meditar, eu começo a controlar os meus pensamentos. Então eu começo a controlar o que eu crio. Senão eu só crio. Porque eu estou criando o tempo inteiro. E isso é verdade, o tempo inteiro eu estou criando, entendeu? Então é uma coisa que vocês têm que ter consciência, se vocês pararem para observar a vida de vocês, diversas coisas vocês criaram, porque todos somos co-criadores, essa é a realidade, o tempo inteiro. Então por isso desse momento de reconexão para a vida, porque chega um momento do dia que a gente esquece, eu passava por isso e esquecia. Poxa, esquecia que tudo eu estou criando, que tudo que eu penso eu estou criando. Então, a partir do momento que eu esqueci que tudo eu estava criando, eu falava, poxa, você só cria. E daí? Você cria tudo que vem na tua mente. Então, se você se reconecta, você se lembra disso. Se você se lembra disso, você, opa, deixa eu controlar o que eu estou criando. Porque eu escolho o que eu crio. A partir do momento que eu quero. A partir do momento que eu tenho conexão e consciência disso, tá? Então, não esqueçam disso, porque esse é o motivo do nosso momento de conexão, certo? Então, a gente vai falar agora de Ayurveda, gente, para quem tá entrando aqui agora, junto com o nosso momento de conexão essa semana inteira, a gente vai falar de Ayurveda, que é uma coisa que eu amo, né? Primeiro, o nosso dia de hoje é o que é o Ayurveda. Para quem já me conhece aqui, já sabe que eu trabalho com a Ayurveda, com a medicina ayurvédica, é uma coisa que eu amo, que eu estou espalhando por aí para um monte de gente sempre, porque pode mudar a vida de muita gente, né? E é um conhecimento que tem que ser expandido mesmo. Quanto mais gente souber, melhor. Quanto mais gente se formar em Ayurveda, melhor, sabe? E isso daí faz parte de cocriação, porque se você pensa, por exemplo, dentro de um trabalho, que se tiver mais pessoas fazendo o que eu faço, não vai ter gente para me atender, isso é pensamento de escassez. Se eu tenho pensamento de escassez, a minha vida me manda escassez. Então, somos seres eternos e limitados. Se eu não tenho sentimento de escassez, eu entendo que como tem trabalho para mim, tem trabalho para a Mari, tem trabalho para todo mundo no mundo. Então, quanto mais gente souber o Ayurveda, melhor. E por isso que eu faço questão de espalhar o Ayurveda para um monte de gente mesmo,
porque é uma coisa que pode mudar a vida de muita gente, e eu sei disso, porque eu já vi o Ayurveda mudar a vida de muita gente que já passou comigo, já mudou de vida completamente por causa do Ayurveda e da Yoga, né? Nunca deixo de falar da Yoga também, porque a Yoga foi o início de tudo na minha vida. Então, assim, o Ayurveda, né, para quem não conhece, é um sistema médico de saúde de mais de 5.000 anos antes de Cristo, aonde a gente trabalha com a manutenção da saúde e também com tratamentos de doenças, tá? Ele é um sistema que ele foi codificado há milhões de anos e ele foi revisado também. Então, assim, o Ayurveda, ele não é nada místico, o Ayurveda, ele não foi recebido dos céus, o Ayurveda, ele foi trazido, né, por seres humanos por autoobservação de si mesmo, por autoobservação do corpo, por autoobservação da natureza em relação ao homem. O que cada coisa gerava no ser humano. Então foi assim que se desenvolveu o Ayurveda, né? Ayur significa vida e Veda significa conhecimento. Então Ayurveda significa o conhecimento da vida, né? Olha que coisa linda, é muito bonito, né? Só o nome, se você for ver, o conhecimento da vida é algo muito maravilhoso. Ó, emagreci. O estilo de vida da Yoga e do Ayurveda é porque, você falando isso, né, Mari? É conexão. Quando eu me conecto com a minha essência, eu entro em equilíbrio. Por isso que eu falo tanto em conexão, porque quando eu me conecto, eu entro em equilíbrio, sabe? De tudo que eu já estudei, a doença é quando estamos em desconexão. Quando eu estou desconectado do meu eu, a doença vem. Quando eu estou conectado com o meu eu, é saúde, né? Saúde, plenitude, paz, amor, felicidade, bem-aventurança, porque eu estou conectado com o meu eu. E o meu eu, né, vamos falar assim, essa energia divina que está em tudo, em todas as partes, em todos os lugares e dentro de nós também. Então, quando você pensa nesse Atma, nesse divino, quais são as qualidades dele? É qualidade de equilíbrio, é qualidade de bem-aventurança, é qualidade de saúde, é qualidade de felicidade. E quando eu me conecto com o meu eu, quais são as qualidades que eu pego para mim? Essas qualidades. Então, a minha conexão com o meu eu interior me faz ter saúde, né? E a Ayurveda, que é o estudo da vida, e a Yoga, elas são filosofias de vida onde a gente busca o quê? A conexão com o meu eu interior. Através de limpeza, de desintoxicação, de autoconhecimento em absoluto, em principal, né? Eu me autoconheço para me autocurar. É uma coisa que eu acho muito assim, ninguém cura a ninguém, a gente cura a gente mesmo. Quando a gente se autoconhece, a gente aprende a se autocurar. Essa é a verdade, né? E o Ayurveda Yoga, ele vem realmente explicar isso. Que uma frase que eu não lembro onde que eu peguei, não sei se veio uma meditação, mas que eu nunca tirei da minha vida, que toda doença começa na mente, toda cura está no coração. E a cura é essa conexão, né? E a doença é essa disfunção da mente ali que eu não controlo e que eu gero. Então a gente estava falando de cocriação, né? O meu corpo físico, a minha vida, o que eu estou vivendo é um reflexo do que eu tenho dentro de mim. A partir do momento que eu começo a controlar e ver o meu corpo físico, a minha mente como um reflexo do que eu tenho dentro de mim, eu começo a entender como eu estou internamente, né? Porque eu consigo olhar de forma física para como está dentro, a partir do meu corpo físico, a partir do que eu sinto, né? A partir de uma dor que eu tenho nas minhas costas, no meu quadril. É igual quem me acompanha aqui sabe. Eu estava fazendo as meditações, né? De manhã e muita aula. E eu sabia que eu tinha que parar, porque eu tinha me determinado a fazer aula. E eu não parava. Chegou um dia que eu travei no meu quadril, o meu nervo ciático travou, e eu olhei para aquilo, eu falei, tudo bem, corpo, eu sei o que você está me dizendo,
Eu sei o que eu tenho que fazer, de eu seguir mais um pouco, né, ainda travada. Na hora que eu falei, tudo bem, parei com as aulas, parei com as lives e fui fazer o que eu tinha que fazer, que era o que eu tinha definido que eu ia fazer na minha vida. Na hora, foi assim, ó, de um dia pro outro, o dia passou. Porque é um reflexo do que estava na minha mente se espelhando no meu corpo. Meu corpo, ele é um veículo de autoconhecimento. Através do meu corpo eu conheço o que eu tenho dentro de mim. Essa é uma realidade, assim, que fica muito claro para a gente entender o que a gente tem dentro da gente quando eu começo a observar o meu corpo como um veículo, né? E no Ayurveda a gente vai observar muito o nosso corpo. Então, assim, para o Ayurveda, a Ayur, que é a vida, ela é dividida em 4 partes. Sharira, que é o corpo físico, o meu corpo físico, né? Esse veículo que eu estou falando para vocês. Indriyas, que são os órgãos dos sentidos, então o ver, o tato, o paladar, o sentir, que são meus órgãos do sentido, que é por onde eu absorvo o mundo ao meu redor. É por onde eu entendo a Terra, os meus órgãos dos sentidos, eu absorvo. Daí vem manas, a mente, né? Ou como que ele fala, eu até anotei aqui a palavra que ele usa outra palavra, não, Sattva, que é a mente, né? Então é o intelecto, eu absorvo esses sentidos e a mente, ela decodifica o que eu estou absorvendo para me entender o mundo ao meu redor. Porque eu estou aqui na Terra, eu tenho que entender a Terra, né? Esse mundo dual, esse mundo de sensibilidades, sensações, eu estou aqui para entender ele. Então a minha mente vem para decodificar. E Atma, ou a outra palavra que ele usa, que eu até anotei aqui pra gente, que é Atma mesmo, a palavra, que é a minha alma, o meu todo, o meu eu, a minha parte divina, como você quiser chamar, que é aquele que não é visto, mas que vê tudo. Então é quando a gente faz a meditação de observar os sentidos, observar o corpo, observar o ego, que eu sempre faço com vocês. Quem é que vê por trás de tudo isso? Eu acho que é o que? A conexão que eu quero. Com quem? Com ele. Porque é ele que tem toda essa noção, essas qualidades divinas que trazem saúde para a minha vida, que trazem conexão, que trazem eu conseguir ser um co-criador. É o meu Atma. Então, isso para o Ayurveda é a vida. E Veda é o estudo disso, né? Do meu corpo, dos meus sentidos, da minha mente e do meu Atma. Então, o Ayurveda, ele vai se basear em você se autoconhecer. Você conhecer teu corpo, você conhecer o que você sente, você conhecer a tua mente, você conhecer o teu Atma, essa conexão, para que você consiga criar saúde na tua vida, né? Porque a saúde vai ser a união de tudo isso. Então, o Ayurveda, ele vai ver o desenvolvimento da vida do ser humano desde a concepção até a morte. A gente vai observar e ver o que nos traz saúde, o que nos traz equilíbrio, o que nos traz desequilíbrio. Ele vai, dentro dessa concepção de vida, né? A gente também não está envolvido só a saúde física, mas também a minha saúde profissional, a minha saúde financeira, o meu sono, o meu silêncio, o eu conseguir estar comigo mesmo, ali, quietinho, em silêncio. Isso faz parte do que é o Ayurveda, né? Então, dentro do Ayurveda, lá num dos textos mais antigos dele, tem uma definição, quer ver? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei em sânscrito, mas no Ashtanga Hridaya, de 5.000 anos atrás, ele tem uma definição, né, que se você quer ter bens materiais na tua vida, se você quer sentir prazer na tua vida, se você quer dormir bem, viver bem, ter felicidade, se sentir livre, você deve procurar conhecer o Ayurveda, porque o Ayurveda vai te trazer tudo isso. Então, é muito mais só do que saúde física, mas é a saúde no todo. Porque quando eu trato o ser humano, né, ele é um ser holístico, o ser humano. Então a gente não é só esse
corpo físico. Eu sou um corpo físico, eu sou um corpo um corpo energético, onde estão os meus chakras ali, onde estão os meus nadis. Eu tenho um corpo de sentimentos, é o que eu sinto, os meus órgãos dos sentidos. Eu tenho um corpo de pensamentos, que é o que eu penso, que é a minha mente. Eu tenho meu átomo, eu tenho minha parte mais divina. Isso é o ser humano. Então, quando eu vou falar de Ayurveda, eu não vou separar. Não, minha mente é uma coisa, meus órgãos do sentido é outra, vou separar aqui também, a minha parte financeira faz parte de outra coisa. Não, é tudo junto, né? O ser humano é essa união de tudo isso. Para mim me manter aqui na Terra, quando eu vou falar de desenvolvimento humano, a gente tem algumas formas de ver que são os purushastras dentro da yoga. Tem os chakras, né, que são a evolução dos chakras, que é um instrumento de estudo meu muito profundo, aonde nos primeiros chakras e no primeiro purushastra, vamos falar assim, eu tenho desenvolvimento terreno do ser humano. Então eu tenho que ter saúde física, eu tenho que me desenvolver financeiramente, eu tenho que ter uma família, eu tenho que conseguir ter relação legal com uma família. Tudo que é básico para sobreviver na minha vida tem que estar legal, né? Porque eu tô aqui na Terra para ser ser humano. E dentro dos purushastras eu também tenho o primeiro, que é a Ada, que é isso, que é o trabalho, que é as finanças, que é ganhar dinheiro. Depois eu tenho o Kama, que é sentir prazer, que seria o meu segundo chakra, né? Que é o Svadhisthana, que é o sentir prazer na vida, que é eu conseguir sentir prazer em viver a vida, eu buscar coisas que me dão prazer. Mas é diferente de eu suprir prazer com coisas momentâneas. Então, por exemplo, se eu tenho ali um bloqueio, né, nessa área, que é de sentir prazer em viver, talvez eu tenha distúrbios de compulsão por compra, compulsão por alimento. Para quê? Para tentar suprir esse prazer que eu não tenho em viver. Então eu tenho que observar, para vocês verem como tudo é autoconhecimento e autoobservação. Depois disso vem poder pessoal, e depois a gente vai seguir uma vida dármica, de conceitos dármicos, que é ajudar o outro, que é ser bom, que é ser certo. Tudo isso está dentro do Ayurveda, está dentro da Yoga. E são filosofias de vida para a gente ter um encontro com o nosso eu interior e conseguir ter saúde na vida, tá? Deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa aqui para falar para vocês sobre o Ayurveda hoje. Então, o Ayurveda vai te ensinar a você se autocuidar, né? A você entender o que te faz bem e o que te faz mal, e buscar caminhos que te façam bem, entendendo a diferença entre cada ser humano, porque cada ser humano é um ser único, né? Então, o que faz bem para mim não necessariamente tem que fazer bem para você. O alimento que faz bem para mim não necessariamente tem que fazer bem para vocês. Então, a gente tem que entender o que eu preciso, né? O que me faz bem. A busca por ser mais feliz, né? E dentro da Ayurveda também, a gente vai sim tratar quando precisar. A gente vai tratar patologias como artrite, artrose, diabetes, dores no corpo, dores muscular, alergia, indigestão. Todo tipo de doença, ele vai ter um tratamento dentro da Ayurveda também, tá? Então, eu posso prevenir as doenças, que é muito mais legal, muito melhor se eu estiver ali conectado. Mas se eu tenho uma doença já, o Ayurveda vem tratar também, né? Com fitoterapia, com as plantas, com as ervas, com os tratamentos, com as massagens, com as desintoxicações, que a gente vai falar mais pra frente sobre isso. A gente observa o meu dosha, observa o meu desequilíbrio e busca o equilíbrio. Os tratamentos ayurvédicos também, tá? Então, o Ayurveda é a essência da vida de cada um. Cada corpo, o nosso corpo, ele é um organismo assim perfeito. Essa é a verdade. Ele sabe se autocurar de tudo que ele precisa. A partir do momento que eu dou equilíbrio para o meu corpo, que eu dou base, que eu dou condições dele se autocurar, ele vai fazer isso. Então, o que a gente faz nos tratamentos
das doenças com a Ayurveda é dar condição para o corpo se autocurar. Porque quem se autocura é o corpo, né? É o divino também que tem ali dentro do corpo de cada um que vai fazer essa cura através dessa conexão de cada um com o seu próprio corpo. Bom, gente, sobre o Ayurveda, é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje, né? É bastante coisa, bastante informação, mas é só coisa boa. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar aberto agora aqui para vocês, mandarem alguma dúvida que vocês possam ter sobre a Ayurveda. Lembrando que a live de amanhã vai ser sobre se seu corpo está intoxicado. Então a gente vai falar sobre sintomas, a gente vai falar sobre você perceber se teu corpo está intoxicado ou não pelo autoconhecimento, alguns tipos de diagnóstico de como fazer, né, essa visão de um corpo intoxicado. E se vocês tiverem dúvida, tragam dúvidas sobre o Ayurveda, sobre essa ciência milenar, dúvidas sobre saúde, sobre nutrição, porque eu sempre vou deixar uns 10, 15 minutinhos para a gente poder ter essa troca. E saiba que quanto mais dúvida tem, mais rico de conteúdo a gente fica, tá? Mais conteúdo a gente tem para trocar quando tem dúvida. Então, venham para a live de amanhã, venham com dúvida, se lembrarem dessa live de novo, né? Porque a gente assiste um negócio e depois aquilo vem brilhandinho na nossa mente, né? Porque a mente pega aquele conteúdo e fica ali, né? E daí chega uma hora que eu começo a dar uma olhadinha para cada coisinha que foi dito, né? A Carol falou isso. A Carol falou... Se tiver dúvida, anota, traz amanhã, né? E daí a gente conversa sobre a dúvida pra gente... Vou deixar salva a live. E pra quem quiser assistir depois, ela vai ficar salva assim. E depois a gente conversa sobre as dúvidas que vocês tiverem, sabe? Se alguém tiver algum problema de saúde, quiser alguma dica, pode trazer pra mim o que eu puder ajudar aqui, né? Lógico que super superficial, né? Porque pra gente fazer um tratamento ayurvédico a gente precisa realmente de uma anamnese, de um atendimento. Normalmente os atendimentos ayurvédicos demoram de 2 horas a 2 horas e meia, principalmente a primeira sessão. Nesse momento eu não estou atendendo, porque eu ainda estou sem meu espaço, mas assim que ele estiver 100% pronto, eu aviso vocês que eu estou atendendo. De forma online eu atendo, presencial agora não. Mas, então tragam suas dúvidas, aproveitem esse momento como uma mini consulta até se vocês quiserem. Tá bom, gente? Deixo um namastê para vocês, um beijo enorme no coração de vocês e eu espero vocês aqui amanhã para a gente continuar com esse conteúdo de Ayurveda. E se vocês acham que está sendo legal e que vai ajudar outras pessoas, convida para vir assistir também, porque quanto mais gente conhecer o Ayurveda, melhor, para um mundo melhor, porque a gente tem que lembrar que somos todos um, não tem separatividade. Então, se eu melhoro, se o outro que está do meu lado melhora, eu também melhoro. Se vocês melhoram, eu melhoro. E essa é a coisa mais linda que tem. Então eu ajudo o outro a melhorar porque eu estou melhorando a mim mesmo. Porque somos todos um. E a gente não pode esquecer disso. Tá bom? E todos vocês que estão aí estão convidados também para a aula de Ashtanga, tá? Porque são todos esses praticantes de Ashtanga. Na quinta-feira às 4 da tarde. Quem quiser me manda uma mensagem que eu mando o link da aula. Namastê, gente. Gratidão por estar junto aqui.